Olá, tudo bem? Somos o grupo do tema 11. O nosso tema é a detecção e mitigação de alucinações em agentes de inteligência artificial. O nosso grupo é formado aí pelo Felipe, pelo João, por mim, pelo Lucas Viana e pelo Matheus Costa. Bom, esse é um assunto que já deixou de ser puramente acadêmico. Hoje, a alucinação em IA não é mais só o modelo inventou um fato errado num texto. É um problema que afeta diretamente a confiabilidade de sistemas que já estão tomando decisões e executando ações no mundo real. A gente vai começar então pelos fundamentos. Por que afinal uma IA alucina? Para explicar isso, a gente precisa entender como que os modelos de linguagem, as LLMs, elas são treinadas. Eles leem volumes colossais de textos e funcionam prevendo matematicamente qual que é a próxima palavra mais provável de aparecer. O problema é que eles são otimizados para criar respostas que pareçam semanticamente e sintaticamente corretas, né? Assim, com uma certa fluência, mesmo que os fatos que eles estão apresentando ali estejam errados. E aí a gente consegue ver aí duas fontes distintas de incerteza que explicam por que um modelo de linguagem alucina. E é importante separar bem as duas, porque as soluções para cada uma delas é diferente. A primeira que a gente vê aí é a incerteza aleatória. Ela vem do ruído natural da linguagem humana. Uma mesma ideia ela pode ser escrita de dezenas de formas sintáticas diferentes. A gente faz isso o tempo todo. A gente fala uma mesma informação de maneiras diferentes. E o modelo ele foi treinado para prever o próximo token e não para seguir uma regra rígida de lógica, né, sintática. Ele naturalmente então ele lida mal com restrições absolutas. Essa incerteza é de certa forma inerente à própria linguagem. E é bem difícil que a gente elimine ela por completo, porque faz parte, né, da forma como que a gente interage com o mundo. A segunda, e essa que é a mais importante para o nosso trabalho, é a incerteza que a gente chama de epistêmica. Essa é a raiz profunda da alucinação. Ela acontece quando o modelo ele simplesmente não tem conhecimento necessário para responder. Mas como ele foi treinado para ser fluente e para agradar o usuário, ele não admite que não sabe uma informação. Em vez disso, ele vai preenchendo as lacunas, inventando uma resposta que seja plausível, sintaticamente e semanticamente coerentes. Esse aí é o ponto-chave que a gente tem do nosso trabalho. O modelo ele não alucina porque está errado ou quebrado. Ele alucina porque foi otimizado para parecer confiante e útil o tempo todo, mesmo quando não tem base para isso. Às vezes no treinamento dele faltou um dado, uma informação que ele não tem ali para responder e ele inventa, né? E é justamente esse comportamento que torna perigoso quando o modelo ele deixa de ser um gerador de texto e passa a ser um agente que age no mundo. E é isso que a gente vai ver agora. Então a gente chega agora no paradigma do Agents Gap. Esse, para mim, é o conceito mais importante de todo o nosso trabalho. Enquanto um LLM comum apenas gera um texto na tela, um agente de IA ele ganha, entre aspas, aí, olhos e mãos. Né? Ele tem acesso a APIs e pode consultar os bancos de dados, executar comandos, interagir com outros sistemas. E aqui que está a virada crítica. Quando isso acontece, uma alucinação deixa de ser um erro de texto, que o usuário simplesmente lê, percebe que está errado e ignora, e ela se transforma em uma ação executável. O modelo não erra mais na tela, ele erra no mundo real. O segundo ponto é ainda mais preocupante. Essa falha normalmente ela é silenciosa. Comandos incorretos gerados por uma alucinação podem viajar por canais criptografados, passar desapercebidos e acabar corrompendo o banco de dados, sistema de produção, informações reais de uma empresa, sem que ninguém perceba no momento em que isso acontece. Esse fenômeno, que a literatura de cibersegurança já vem chamando de agency gap, a lacuna entre a autonomia que damos ao agente e a nossa capacidade real de auditar o que está sendo feito. Esse é o pano de fundo que justifica todo o restante do nosso trabalho. Se a alucinação em texto já era um problema, a alucinação em agentes autônomos é um risco operacional. E é sobre isso que os próximos slides vão se aprofundar. Vimos que quando um agente ganha mãos, ou seja, acesso a APIs e sistemas reais, uma alucinação deixa de ser um erro de texto na tela e se torna uma ação executável, capaz de corromper dados silenciosamente. Mas essa corrupção raramente acontece de uma vez só.
Na prática, ela se instala aos poucos, ao longo de várias etapas do raciocínio do agente. É esse processo de degradação progressiva que nós vamos detalhar agora. Então, o perigo da podridão do contexto. A maioria das falhas em pipelines de múltiplos passos não é uma mentira pontual. Ela se manifesta como uma falha de propagação da suposição. E isso acontece em 3 estágios. O primeiro deles é a injeção do erro, uma premissa levemente incorreta é recuperada ou deduzida logo nas etapas iniciais do processo. Muitas vezes um detalhe pequeno, quase imperceptível. Esse erro então dispara o acordo recursivo, que é o segundo estágio. Os passos seguintes simplesmente herdam essa suposição errada e passam a tratá-la como verdade absoluta, sem questionar. E o resultado final é o que chamamos de context rot, a podridão do contexto. À medida que os tokens se acumulam ao longo da tarefa, o agente literalmente esquece suas restrições iniciais e decai sistematicamente para fora da zona factual. O ponto-chave aqui é o erro não aparece do nada no final. Ele nasce pequeno e vai se agravando a cada etapa que ele ignora. Agora nós vamos falar sobre quantificação de incerteza. Então, isso nos leva à pergunta natural. Se o erro se propaga de forma silenciosa e cumulativa, como medimos de forma rigorosa o quão inseguro o modelo está em cada etapa? É sobre essa quantificação matemática da incerteza que entramos agora. Então, para isso a literatura recente propõe a Trajectory Based Taxonomy, que categoriza onde exatamente dentro da trajetória do agente cada tipo de falha se origina. Então ela divide os erros em 3 frentes. A primeira é a falha factual referencial. O agente inventa dados do mundo real ou perde a rastreabilidade da informação. Como um agente que, ao extrair dados de um contrato, fabrica uma cláusula financeira que nunca existiu no documento original. A segunda é a falha lógica e procedural. Aqui o modelo até possui os dados corretos, mas viola a sequência de ações ou inventa parâmetros inválidos ao usar ferramentas. O exemplo clássico é um agente de TI que executa um comando de exclusão de arquivos antes de completar a etapa obrigatória de validação de logs. E a terceira é a falha baseada em escopo, quando o agente extrapola além dos limites de sua própria função, como um agente instruído apenas a revisar a sintaxe de um código que por conta própria decide reescrever toda a arquitetura do sistema. Essa taxonomia nos dá, finalmente, o vocabulário preciso para diagnosticar não só o que a gente alucinou, mas em que camada de sua trajetória isso aconteceu. Então, agora que sabemos classificar essas falhas e entendemos como elas se acumulam ao longo do tempo, a pergunta seguinte é: como detectamos isso na prática, mesmo quando não temos acesso interno ao modelo? É isso que o próximo colega vai apresentar. Após essas visões do modo de falha que a gente viu, entra um conceito crucial aqui, que é a gente saber se a IA está alucinando ou não. Então a gente tem que ter certeza que a IA está conceitualmente correta no que ela está dizendo. Para isso, entra algumas técnicas que a gente falará. Inicialmente a gente vai falar aqui da entropia semântica. Para isso, vamos voltar na ideia da entropia, que é basicamente o cálculo da incerteza do modelo. Ele é medido através das probabilidades internas que o modelo tem. Então, o modelo de um LLM é através de predição de palavras, então ele vai ver qual era a probabilidade interna da previsão de cada palavra, e se tiver mais de um token, né, com probabilidade alta, ele vai acabar considerando que a IA está alucinando. Contudo, esse modelo tradicional da entropia gera o problema de que a linguagem humana é bem flexível. Então, a gente tem sinônimos, por exemplo, como rápido e veloz, e uma alta probabilidade interna na previsão de ambos os tokens não deveria penalizar o modelo como alucinação, porque ele conceitualmente estaria correto. E aí, para resolver essa situação, entra a ideia da entropia semântica, que basicamente, ao invés de a gente olhar simplesmente para a previsão do token e considerar tokens diferentes como conceitos diferentes, a gente une por conceito os tokens. Então, tokens com conceitos similares não vai mais penalizar a ideia da entropia, porque ele vai começar a unir eles por conceito e olhar a probabilidade interna unindo esses tokens por conceito. E se tiver aí, somente se o modelo estiver avaliando palavras diferentes que tenham o mesmo significado,
a entropia semântica seria baixa e a informação continuaria confiável. E se as ideias forem conflitantes, né? Então, se ele tiver alta probabilidade em conceitos distintos, aí sim ele consideraria a entropia semântica alta e estaria diante de uma alucinação. Então, a ideia da entropia semântica ajuda bastante. Contudo, a gente entra agora na ideia do Self-Check GPT. Para iniciar a ideia dele, o que acontece? A entropia semântica, apesar de ser muito útil para essa detecção de alucinação, ela não é muito aplicável a modelos comerciais, porque os modelos comerciais são sistemas caixa preta. Então, eu não vou ter a visão dos logits dele. Então, aí entra essa ideia do Self-Check GPT, que é uma abordagem de detecção de alucinação, que ele não precisa de bases externas, igual a ideia da entropia, e ele usa uma ideia muito simples que é baseada nas amostras. Ou seja, como é que isso funciona? Se o modelo possui conhecimento real de um conceito, as respostas amostradas para a mesma pergunta serão semelhantes e os fatos serão consistentes. E, para a ideia de fatos alucinados, as respostas geradas em um conjunto de amostras serão diferentes, tendem a divergir e contradizer entre elas. Então, na prática, o Self-GPT força o modelo a responder a mesma pergunta várias vezes, que são essa amostragem. Em seguida, ele vai fazer o cruzamento dessas respostas para detectar se o modelo está alucinando ou não. E aí entra diversos métodos, no qual a gente preferiu falar aqui do NLI, que é a inferência de linguagem natural. Qual que é a ideia do NLI? O modelo trata a verificação dos fatos como um problema de lógica. Então, ele vai verificar se as amostras implicam, são neutras ou se contradizem da frase original. Então, ele pega a amostra que ele está analisando como a premissa e a frase original como a hipótese, e calcula a probabilidade da premissa contradizer essa hipótese. E a pontuação de alucinação vai ser a média dessas contradições. Então, eu fiz o modelo gerar 20 respostas, das 20, 17 se contradizeram a hipótese, ele vai ter uma alta chance de ter alucinação. Para isso, o sistema usa um modelo de classificador externo, que é o DBERTA. Então, essa é a ideia da inferência. A ideia do QA aqui, né, que é o Question Answering. Basicamente, o modelo utiliza a abordagem de pergunta e resposta de múltipla escolha para checar essa consistência. Então, primeiro, ele vai gerar as perguntas de múltipla escolha na frase original que está sendo avaliado. Um sistema vai tentar responder essas perguntas usando apenas o texto das amostras geradas. Então, eu fiz o modelo responder 20 vezes, e essas 20 respostas vão ser usadas para responder as perguntas. E a lógica aqui por trás está o quê? Se as respostas encontradas usando as amostras forem igual à resposta original, há consistência. Se a resposta não bater, vai ter uma pontuação de inconsistência maior, que indica que o modelo está alucinando. E o modelo ainda aplica um peso matemático para ignorar perguntas que não façam sentido ou que tenham resposta no texto. E aí, por fim, entra a ideia aqui do N-gram, que é o mais eficiente e bem rápido, que é basicamente um modelo focado em vocabulário e probabilidade de palavras. Então, ele vai pegar as amostras e treinar um modelo N-gram. Para quem não sabe, o modelo N-gram é um modelo que prevê a próxima palavra de um texto baseada nas N-1 amostras. Então, ele vai fazer esse treinamento desse modelo N-gram e vai usar essas amostras que tem como se fosse um banco de dados de treinamento. E aí, com isso, o sistema vai ver a probabilidade de cada palavra da frase original existir seguindo o novo modelo. Então, se uma palavra aparece na resposta principal, mas ela aparece pouquíssimas vezes nas amostras geradas, ela é fortemente penalizada como alucinação. Então, isso aí é a ideia do modo do N-gram. Então, dando continuidade ao que foi dito pelo Lucas, né, sobre uma estratégia para evitar alucinações, eu vou mostrar outros 2 pipelines que foram sugeridos para poder validar as informações, né, e corrigir, se possível ou se necessário, dentro de uma resposta de LLMs. Essas 2 estratégias são baseadas em pipelines. Então, ela envolve vários prompts e várias chamadas a um agente ou a um modelo de linguagem. E a primeira delas é o retrofitting com grafo de conhecimento. Ele necessita de uma estrutura base, né, que é esse grafo de conhecimento, que é uma modelagem por triplas. Então, ele é uma forma de estruturar as informações conectando entidades por meio de relações formais e semânticas. Então, ele vai ter um sujeito, um predicado e um objeto. Como a gente pode ver, por exemplo,
Leonardo da Vinci, as informações que a gente tem nesse exemplo, né? Leonardo da Vinci pintou a Mona Lisa está no Louvre, o Louvre está localizado em Paris, Paris é um lugar. Então, é uma forma simples de você ter fatos, né, de informações armazenadas no formato de um grafo. Isso vai ser utilizado para verificar os fatos dentro de uma resposta de LLM no pipeline que eu vou mostrar agora. Então, esse pipeline ele é baseado em 5 etapas que confere essa validação das nossas informações. Então, dado uma pergunta e uma resposta, a primeira coisa que ele vai fazer é extrair os fatos relevantes. Então, aqui ele pegou 2 fatos relevantes que estavam presentes na resposta, né, à pergunta. Então, tem uma resposta base e ele pegou as afirmações principais. Depois, essas afirmações vão ser passadas para um detector de entidades. Também vai ser um prompt de LLM, né? A extração de afirmações também é. E aí ele detectou 2 entidades que estão presentes nessas afirmações. Essas entidades, então, vão ser buscadas naquele nosso grafo de conhecimento. E ele vai pegar todas as triplas que estão relacionadas com esses objetos, seja um ou sejam os 2. E aí eu vou jogar numa próxima etapa, que vai ser seleção desses fatos. Então eu vou passar todos, né? Eu vou separar eles em grupos e passando como prompt. E aí o meu modelo ele vai selecionar quais são os fatos mais importantes para as afirmações anteriores. Dado esses fatos, ele vai passar para uma etapa de verificação das afirmações. Então ele vai ver se a verificação, se tem algum fato que confirma ou que nega a informação dessa afirmação. Então aqui ele está falando que a primeira afirmação ela foi confirmada e a segunda ela está incorreta e está dando qual seria a informação correta. E isso é passado por uma última etapa, que é o retrofitting. E o que ele faz? Ele vai pegar a primeira resposta e as verificações das afirmações e vai gerar uma nova resposta agora mais acertada, né? E aqui é bom citar que tem uma seta que volta para o início, porque essa etapa de retrofit, né, esse pipeline todo, ele pode acontecer várias vezes. Porque pode ser que somente uma passagem pela verificação dos fatos não seja suficiente. Então ele pode passar várias vezes até que na última passada a verificação não detecte nada que precisa ser mudado. Então, basicamente isso é o pipeline. Ele depende de um database mais robusto para poder gerar essa validação, né, que é o grafo de conhecimento, mas é uma abordagem bastante forte também, bastante robusta. Agora, uma outra alternativa que a gente viu, né, esse paper aqui, o Chain of Verification, um pipeline proposto num paper de pesquisadores na Meta AI, ela é uma proposta mais rápida e que pode acontecer numa única execução de um pipeline. Então, e também não depende de um database, né, de um knowledge graph. Então, é uma forma mais simples, menos robusta, mas também mais barata de tentar fazer alguma validação, né, das afirmações. Então, a primeira etapa desse pipeline, assim como o pipeline anterior, é gerar um rascunho. Você faz a pergunta e você tem o seu rascunho, né, sua resposta baseline, que vai ser corrigida depois. Também é citado que esse artefato ele pode conter viés de atenção a alucinações. Como a gente citou anteriormente, essas respostas, elas geradas pelos modelos, ela pode ter erros, né? Então, e é isso que a gente vai ver nas próximas etapas. No 2 a gente tem o planejamento. Então, a gente vai ter outro modelo que vai atuar como auditor. Ele vai gerar perguntas de verificação que não sejam triviais, que não sejam uma pergunta de sim ou não, para testar as afirmações factuais da resposta original. Essa questão da pergunta não trivial se baseia em não perguntar a resposta está correta, e sim fazer de novo aquela pergunta, solicitar a resposta daquela afirmação. No passo 3 a gente tem a execução cega. Então a gente vai pegar um outro modelo que seja completamente isolado em contexto das 2 primeiras etapas. Obviamente ele vai receber as perguntas, né, como prompt, mas ele não sabe qual era a primeira pergunta original para não ser enviesada por ela. E ele vai responder a todas essas perguntas. Então vai ter a gente vai perguntar de novo, ver qual que é
é a resposta do modelo para essas perguntas. E aí na etapa 4 a gente vai verificar tudo isso que a gente fez. Então a gente vai pegar a primeira resposta, né, a resposta rascunho e também a resposta das perguntas que o auditor gerou e vai corrigir o rascunho. Então, se tiver informações que foram validadas, elas vão ser mantidas, e se elas forem consideradas incorretas, né, as respostas estiverem diferentes da original, ele vai descartar e corrigir essas informações. Então foram basicamente esses os nossos 2 pipelines que nós estamos citando aqui, que geram a verificação de fatos como uma forma de corrigir ou diminuir as alucinações. Continuando então na lógica de tornar nossos agentes mais lúcidos, mais uma ferramenta que foca em evitar alucinações para IA e para agentes. Essa ferramenta aqui que a gente está trazendo é um framework que chama ToolMed. A forma como ele funciona é que ele vai trazer várias versões do mesmo agente, né? Ele vai definir subagentes, e esses subagentes vão ter o mesmo propósito, mas vão ter ferramentas diferentes para atingir esse propósito. Ou seja, a gente pode, por exemplo, ter um agente de busca, só que vai ter 2 versões dele, uma versão que vai fazer buscas na web e uma versão que vai fazer buscas em uma base interna, um banco local. E o jeito que vai ser comparado no final vai ser que todos esses subagentes vão responder a pergunta original e vão começar a debater de forma abstrata. Eles vão estar comparando os resultados que eles tiveram, e ao final desse debate que vai acontecer entre os agentes, um agente terceiro, juiz, vai aparecer e vai definir, analisar todo o debate, a comparação que aconteceu ali entre as informações que os diferentes subagentes trouxeram, e vai definir qual que é a verdade final. Ele vai avaliar qual que é a fidelidade lógica e a relevância de tudo que foi dito, para enfim chegar a uma resposta. Esse tribunal sintético é muito interessante, inclusive, porque, como a gente pode ver aqui embaixo, ele trouxe até 80% de redução em alucinação bruta em tarefas complexas, que são inclusive as mais difíceis de lidar com essa situação, né? Continuando aqui, além desses sistemas, frameworks, formas de redução de alucinação que a gente trouxe, a gente tem também formas de conferência se o sistema alucina ou não. Eu trouxe aqui alguns benchmarks interessantes. A gente tem alguns focados em testar o quanto que a LLM é capaz de resistir a mitos ou a fake news, ou o quanto que ele é capaz de entender que aquilo é uma informação falsa ou não. A gente tem esse Truthful QA, que ele é focado em fazer perguntas que levam a tornar a IA tendenciosa a respostas de fake news, né? Perguntas que instigam a levar a resposta errada, a acreditar em informação falsa, né? A ideia aqui é testar se a IA vai cometer justamente um mimetismo paramétrico, que é só reproduzir o que a pergunta está falando, né? Não trazer de fato conteúdo na resposta. A gente tem também o Halu e Vol, que aí são realmente uma bateria de perguntas que é feita aos modelos e aos agentes, e é solicitado que esses agentes e modelos respondam sim ou não para se a informação é verdadeira ou falsa. Isso é um teste de conhecimento também. A gente tem também agentes aplicados, né? Benchmarks aplicados. A gente tem o Agent Bench. Aqui a ideia é realmente gerar cenários similares aos reais, né? É produzir um ambiente em que um agente normalmente trabalharia. Então, ao invés de trazer só perguntas e respostas, vai de fato permitir que o agente tome ações e para poder avaliar como ele se comporta nos ambientes similares aos reais. Um exemplo aqui seria um agente que é responsável por gerir um banco. De fato, vai haver um banco para ser gerido por esse agente ali, para ver se ele realmente vai ter o comportamento que ele deveria na prática. Por fim, aqui no final, não é de fato um benchmark em si, mas é uma boa prática de benchmark que a gente acabou encontrando, que é aproveitar a taxonomia de trajetória que a gente apresentou mais cedo no nosso slide, para poder, ao constatar erros da IA, classificá-los, né? A ideia aqui é poder fazer uma auditoria mais profunda, ao utilizar benchmarks, ao utilizar testes, que a gente defina quais tipos de erro a nossa IA está cometendo, nossos agentes estão cometendo, né? E isso aqui é uma prática interessante que a gente encontrou também. Por fim, nossas referências. A gente trouxe as referências, principalmente, que foram sugeridas aí pelo professor. Em especial, a gente trouxe também um artigo de survey focado em alucinações para IA do ano passado. Essa foi a nossa apresentação. Nosso muito obrigado. Deixamos aberto para perguntas da forma que for possível. E é isso.